Tertúlia, meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de julho de 2011, quinta-feira. O verbete é o 1983, 4 páginas, 42 logias e 18 máximas. Eu chamo a atenção para o detalhismo que tem 12 máximas. O tema é bem escasso. A especialidade é autopriorologia. Definologia. O bem escasso é a realidade mais positiva e difícil de ser encontrada na vida intrafísica, no contexto da socinha ainda patológica, exigindo maior busca e identificação para ser aproveitada como prioridade interassistencial por parte da consciência lúcida, homem ou mulher. O oásis intrafísico do holopensene homeostático. A tragédia da escassez de comida e suprimentos vitais. O fato incomum, a situação excepcional, a autoconquista inusitada, a confluência peculiar de compassageiros evolutivos, o entesouramento pessoal, a paravivência lucidativa inesquecível. Agora, nós chamamos a atenção na argumentologia. Tem a taxologia com 20 categorias de bens escassos relativos à vida intrafísica no planeta Terra do século XXI. Na remissiologia destacamos entre 15 verbetes, autovigilância ininterrupta, microminoria evolutiva, qualificação dos trafores, suprimento vital e tesaurização. Frase enfática. A busca da identificação dos bens escassos na vida humana demonstra o alto patamar da inteligência prioritária da consciência lúcida interessada na evolução consciencial geral. Você se considera pesquisador de bens escassos? Desde quando? Agora, questionamentos aqui. Tenho 68 anos, sou autodidata, procuro ser assistencial, mas só cheguei à conscienciologia em janeiro deste ano. Comecei a fazer o EV. Quero fazer TENEPS, pois ainda há tempo. O professor diz, estamos na época dos centenários. Eu vou voltar a falar sobre isso, que eu tenho aqui um artigo de hoje, muito sério. Que orientação o senhor poderia me dar? É por aí mesmo, você está certo. Qualquer hora, vê se aparece aqui, porque você é de São Paulo. São Paulo até aqui é um pulinho. Dá um pulo aqui para a gente ver você e você conhecer as coisas mais de perto. E a equipe que tem aqui de voluntários intermissivistas dispostos a ajudar você. Trata aí uma hora de você vir aqui para fazer algum curso dos nossos. Isso vai te ajudar muito. É uma senhora de São Paulo que está falando. Tem estudado sobre biografia, relacionando a teática da personalidade consecutiva e o impacto dessa relação na história. Para compor o livro Conscienciograma, o senhor pesquisou o estudo 167 biografias, aprofundando-se em 7. Poderia informar quais foram as 7 biografias? Olha, o processo sério foi o seguinte. Eu estudei Allan Kardec, Einstein, Swedenborg, Helena Blavatsky,
J. Cristo e Francisco de Assis. Outra coisa, é bom, e tem mais. Mas agora, os 7 básicos, pelo menos, eu estou falando aí alguns deles. Agora, uma das coisas mais interessantes que tinha na ocasião que eu fiz a pesquisa é o seguinte: quem tinha mais biografia não era Jesus Cristo, era Francisco de Assis. Entende? É o que tinha mais. E Francisco de Assis era o cara que quis imitar J. Cristo. Queria ser superior ao Cristo nas coisas dele. E guardando toda a modéstia, etc., milhões de coisas. Então, isso aí é importante. Agora, o que eu vejo é o seguinte: estude biografia vai ajudar muito você. E o estudo da personalidade consecutiva é mais sério ainda. Eu tenho ainda algumas coisas sobre personalidade consecutiva, que tem uma equipe que está estudando isso aí comigo. E para ver as coisas mais de perto. Inclusive, tem verbete que eu ainda não trouxe, fazendo a comparação entre a personalidade consecutiva e os processos da identidade extra, que é interessante comparar isso aí. Nós fizemos um verbete com 20 itens de cotejo entre uma coisa e outra. Você vai chegar a ver isso com o tempo. Certa noite, ao dormir, estava em um local onde várias pessoas se encontravam em treinamento. Consistia na exteriorização de energia pelas palmas das mãos, formando uma verdadeira bola de energia branca. A partir da própria vontade, a bola de energia crescia ou diminuía. Eu também estava praticando o exercício. Esse tipo de treinamento realmente existe no extrafísico? O professor já ministrou algum curso semelhante? Tive a impressão de que o senhor era o educador. Não, não era eu, não. Isso aí são amparadores. Às vezes tem disso, sim. E olha, tem muita coisa que eles fazem em matéria de processo de consciência e de aparelhos dentro daquilo que nós chamamos que é a paratecnologia. Tem que pensar por aí. Outro, poderia explicar e exemplificar os experimentos e pesquisas que são realizados no laboratório conscienciológico da pensenologia? Não, lá é o seguinte: nós, desde o início, quando foi feito esse laboratório, a gente via que era um local que havia personalidades extrafísicas exóticas, parecendo uma série de extraterrestres. E até hoje ainda tem isso. E a pensenologia, eles acrescentam ou expandem o nível da pessoa pensenizar. Isso aí, às vezes, tem ajudado muitas pessoas lá a ter inspiração para o trabalho, para a PROEX, para o desempenho de serviço. Agora, é bom você chegar e ver no laboratório da pensenologia o kit que tem lá com os dados todos a respeito do assunto. Outro aqui. Sou casada, tenho 37 anos e formada em biologia. Na graduação, durante a aula de psicologia, soube que tinha sinestesia, condição da mente que percebe cores, cheiros e gostos em objetos e pessoas. Sinceramente, pensava que era louca até então. Gostaria de saber mais a esse respeito, se essa confusão de sentidos e condição física seria, de certa forma, reflexo da minha consciência extrafísica. Acabei de encontrar o site e me identifiquei em quase todos os tópicos do capítulo 540, na condição de ser intermissivista. Realmente estou assustada. Desde já agradeço o possível esclarecimento. Não, o melhor é você vir aqui e liquidar com o assunto. Aqui você vai receber uns banhos de loja que vão ajudar você mais depressa. Tem muita coisa para pesquisar. E você é nova, está começando. A fase executiva começa aos 36 anos. Justamente na sua idade, está por aí. Outro aqui. Outro. Sou graduando na área de computação e concluo o curso em dezembro. Planejo mudar-me para São Paulo, Campinas ou alguma outra cidade. Nessa região existe a maior oferta de empregos e eventos visando a aquisição do pé de meia para a fase executiva da PROEX e o desenvolvimento profissional. A desvantagem que observo é a qualidade de vida, o tempo gasto com locomoção e a poluição. Suponho que a cidade de médio porte seria a opção ideal, mas em contrapartida, o desenvolvimento profissional seria mais lento e limitado. Assim cheguei à meta de ficar por lá por 6 anos e depois ir para uma cidade menor. Diante de toda a sua experiência, o senhor possui recomendações? Como está essa área aí em Foz do Iguaçu? Olha, aqui seria bom você entrar, dar uma sondagem, vir aqui com seu currículo e passar
para ver o que dá. As coisas aqui estão crescendo muito, mas aqui só tem 256 mil habitantes. Então tem que olhar isso com calma. Agora, a Trifon já tem 1.200.000 pessoas. Então também não é tão pequeno assim, se você for olhar a Tríplice Fronteira. Preciso de ajuda com 2 pacientes. Parece estar com possessão ou semi-possessão faz alguns meses. Ambos triscam, tentaram suicídio múltiplas vezes nos últimos meses e estão com doses máximas de antidepressivo, antipsicótico, estabilizador de humor e benzodiazepínicos, mas não lhes fazem o mínimo efeito. Com certeza não estão em episódio maníaco ou depressivo, pois conseguem gerir sua vida até certo ponto, além de não se queixar de sintomas de humor, mas apenas de sintomas psicóticos não característicos de esquizofrenia. Já tentei jogar energia, encapsular, pedir auxílio para amparador, mas nada adianta. Não faço TENEPS, mas 99% dos meus pacientes melhoram. O senhor teria alguma dica do que fazer? O ideal era você pegar os 2 pacientes e fazer todo dia, durante uma semana, o arco voltaico de no mínimo 15 a 20 minutos em cada um. Isso aí eu vou te contar. Se o processo é pessoal, de alto assédio, ou um problema orgânico, com o arco voltaico pode estar certo. Alguma diferença vai dar. Se fizer todo dia, durante uma semana, 20 minutos, não há quem aguente. Agora, ó, faça o arco voltaico, você já sabe como é que é o estado vibracional, entra nessa, é uma boa. Onde encontrar a descrição e os conceitos básicos de evoluciologia, como, por exemplo, quem é um transmentor, serenão, a terminologia usada, etc., algo bem introdutório. Lê o livro Nossa Evolução, para você ter uma ideia. Chama Nossa Evolução, é um livreco pequenininho, mas dá para fazer, é pílula de vida do Dr. Rossi. É pequenino, mas resolve. Mostra a opção de ideias sobre o assunto. Outra aqui. Que tipo de holopensene há no Brasil com relação ao desenvolvimento da consciência? Olha, é igual a todo mundo, só que tem que aqui é mais livre. Nós temos mais democracia do que nos outros lugares. É tanto que eu falo as verdades há muito tempo e permaneço vivo. Não acabaram comigo. Então isso mostra que é o melhor lugar aqui para trabalhar atualmente ainda é o Brasil. Com toda a loucura, com toda a corrupção do PT, com todas as loucuras de política que tem, aqui ainda é um dos melhores lugares para ficar. Mas veja, todo país tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem que pensar nisso. O Brasil não é exceção, é igual aos outros. Outro, gostaria da opinião do senhor sobre insônia. Nunca tive problemas com isso. Porém, desde segunda-feira passada, não consigo mais dormir. Fico alerta o tempo todo, procuro trabalhar as energias, mas sinto muita dificuldade. Na madrugada de segunda-feira, percebi uma consciência masculina na sala de minha casa. Durante o dia, não sinto sono, apenas cansaço. Fui ao médico e o mesmo não soube dar diagnóstico preciso. Me receitou alguns relaxantes musculares para ser tomado durante 10 dias. Caso não melhorasse, sugeri um psiquiatra. Comecei o tratamento ontem, porém não tive efeito. Sou voluntária, docente e telepsista. Tenho 27 anos. Olha, seria bom, a primeira coisa que você deve fazer é exercício até você transpirar. Mesmo assim, a 0 grau do jeito que está hoje aqui. É bom fazer exercício físico. Isso acaba melhorando o processo da cabeça. Outra coisa, se aí estiver fazendo frio, você arranja 2 edredons, coloca em cima de você e faz um sarcófago. Entra no sarcófago. Você deita como se fosse um cadáver, estica as pernas, coloca os 2 braços de lado e põe os 2 edredons tampando você todo. Tem que tampar tudo. E fica bem quieta. Se o edredom é bom, se pesa em cima de você, é que não sarcófago, você acaba dormindo. Isso aí tem dado efeito para muita gente. E outra coisa, eu até hoje, depois de 60 anos sabendo dessa história, eu de vez em quando eu uso isso aí, que é para dormir. Porque eu sou o seguinte, na minha idade eu durmo 2 horas e acordo. Se eu quero dormir 3 ou 4 horas, eu faço isso que aí eu durmo. Essa noite mesmo eu fiz isso. Agora, com frio, isso é uma delícia. Mas é preciso ter frio. O edredom, isso aí tem que ser usado no lugar que é frio. Outra coisa, a chuveirada hidromagnética pode ser produzida por nossa vontade ou apenas por intermédio de consciência.
Se pela vontade, como é a técnica. O problema todo é que isso tem escrito. É bom você olhar no Projeciologia, que está falando tudo sobre o assunto. É bom você ler com calma. Lá tem, Projeciologia. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui os nossos repórteres aí da Globo, que é a Kylian e o Jean, que estão filmando aqui a tertúlia toda. Eu já fiz filmar desde as 6 horas da manhã. Eles estão filmando, fazendo um documentário da conscienciologia. Agora, eu queria dizer desde hoje, falando para os teletertuliados, aqueles que estão aqui em Foz, que hoje é quinta-feira, depois de amanhã é sábado. Sábado de amanhã, nós desejávamos que estivesse lotada a holoteca. Gente que vai para o holociclo e para a holoteca. Nós precisamos, então, lá embaixo, no mínimo, umas 40 pessoas. Então, aqueles que puderem ir de manhã, 8 horas da manhã, vão para lá para serem filmados. Pode ir já produzido, maquiagem, qualquer coisa que queira. Agora, ó, vocês todos são muito bonitos, são galãs e galoas. Pode aparecer, que tem lá, já estão esperando. Vocês estão vendo a máquina lá que está sendo filmada, a filmadora. Agora, ó, respondendo aquele nosso amigo, eu vou ver aqui um material que vem da internet, muito sério, o copyright do Diário Digital. E isso aqui é da Agora. Eu vou ler todo o processo, que ele está perguntando sobre o negócio de longevidade, para viver mais tempo, etc. Cientistas prevêem cura do envelhecimento para breve. Eu quero dizer para vocês que faz 40 anos eu falei que as pessoas vão viver dos 150 anos e, com o tempo, 250 anos. Então, escuta essa. Se as previsões de Aubrey Legrey tiverem certo, a primeira pessoa a comemorar o seu aniversário de 150 anos já nasceu. É a primeira pessoa a viver até os 1000 anos, pode demorar menos de 20 anos para nascer. Esse já está falando em 1000 anos. Eu já falei que 250, faz uns 40 anos a gente já tinha falado que é isso, as consciências já tinham me falado. Hoje já tem gente com 122 anos, está caminhando para isso. Naquela ocasião que falei, todo mundo riu de mim. Hoje ninguém está rindo mais. Agora, biomédico, gerontologista e cientista-chefe de uma fundação dedicada às pesquisas da longevidade, Legrey calcula que, ainda durante a sua vida, os médicos poderão ter à mão todas as ferramentas necessárias para curar o envelhecimento, extirpando as doenças decorrentes da idade e prolongando a vida indefinidamente. Eu diria que temos uma hipótese 50% de colocar o envelhecimento sob aquilo que eu chamaria de nível decisivo de controle médico dentro de mais ou menos 25 anos. Disse Legrey numa entrevista antes de proferir uma palestra no British Royal Institution, uma academia britânica de ciências. E por decisivo, quero dizer, o mesmo tipo de controle médico que temos sobre a maioria das doenças infecciosas hoje, acrescentou. Quer dizer, ele acha que em pouco tempo nós vamos chegar, problema de 25 anos, de modo que os jovens devem se cuidar bem para viver mais 25 anos, porque aí vocês vão acabar com essas doenças básicas, essas 7 comorbidades que eu tenho, etc. Tal. Legrey antevê uma época em que as pessoas irão ao médico para uma manutenção regular, o que incluiria terapia genética, terapia com células estaminais, estimulação imunológica e várias outras técnicas avançadas. Ele descreve o envelhecimento como a acumulação de vários danos moleculares e celulares no organismo. A ideia é adotar o que se poderia chamar de geriatria preventiva, em que se vai regularmente reparar os danos moleculares e celulares antes que esse chegue a um nível patogênico, explicou o cientista, cofundador da Fundação Sense, com sede na Califórnia. Por isso que eu recomendo o processo da mega euforização, que a hora que você instala um campo de energia, você não envelhece, aquilo paralisa. Por isso que eu tenho essa minha disposição chegando aos 80 anos. Não se sabe exatamente como a expectativa de vida vai se comportar no futuro, mas a tendência é clara. Atualmente, esta cresce aproximadamente 3 meses por ano, e especialistas prevêem que haverá 1 milhão de pessoas centenárias no mundo até 2030. Só no Japão há mais de 44 mil centenários. E a pessoa mais longeva já registrada no mundo foi até os 122 anos.
Japão tem 44 mil centenários. Agora, eles acham que em 2030 nós temos 1 milhão de pessoas centenárias. De modo que essa é a realidade aí, nós precisamos de falar aí para o nosso amigo que perguntou. Uma outra coisa, há um convite aqui das oficinas preparatórias para o primeiro Fórum de Parapolítica de Saúde Holossomática, nos dias agora 10, 17 e 31 de julho. Agora, projeto de investimento na área de saúde dentro da Cognops, saúde holossomática e longevidade dos cognopolitanos. Contribuições da CCCI para a saúde pública de Foz do Iguaçu e da região. Agora, onde é que está o Roberto por aí? Ele está por aí, não? Roberto, você quer falar alguma coisa? Faz favor. Você quer falar com isso aqui? Preciso. Com os profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, nutricionistas, para a gente preparar o primeiro fórum de saúde holossomática que vai ter na Semana da Saúde esse ano. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer discutir com todos os profissionais. Nós temos uma população aqui já de cognopolitas que está, né, a gente está envelhecendo, tem uma série de questões, e a gente quer discutir a saúde do ponto de vista holossomático, o que precisa ser feito, retomar algumas questões que já foram iniciadas sobre plano de saúde, quem tem plano de saúde. Outra questão é sobre investimentos, né, que podem ser feitos aqui na Cognops, que é um bairro que precisam ter instituições, aqui também precisa ter residências para as pessoas para receber um tipo de auxílio. Então, desde investimentos na área do bairro, que tipo de serviços, né, que precisam ter, acompanhamento para a pessoa quando ela está doente. Então, várias questões, tanto do ponto de vista de saúde física, mas também psicológica, como é que a gente faz. Então, nesse domingo passado, nós fizemos uma reunião com os médicos. Já formou-se um grupo, tem várias ideias, e agora, nesse domingo, nós vamos fazer uma reunião com os psicólogos, então, lá no OIC. Então, o convite é para que todos os psicólogos, pessoas que têm ideia... 65 psicólogos só dos Exato. nossos. E na outra semana, no outro domingo, nós vamos reunir com os enfermeiros, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas, porque a gente quer fazer fóruns assim para discutir pontos que esses grupos possam trazer de ideias. Tem muitas ideias boas. E no último final de semana do mês, dia 31, no domingo, todo mundo, né, o Grupo Longevitar, e mais aberto a todos os voluntários interessados. Mas primeiro a gente vai fazer com os profissionais, para ver que ideias que tem. São 3 ideias básicas, né? Projetos e investimentos na CCI para melhorar a assistência à saúde, desde ambulatório, clínica, tem várias ideias. A segunda questão é a saúde individual de todo mundo. Como é que o pessoal está fazendo, check-up, como é que está fazendo tudo isso, o acompanhamento disso. Peso, exercício, tudo, né? Qualidade de vida. Então é um trabalho bem sério e são um trabalho que estão sendo feitos na OIC para preparar essas ideias, essas propostas para o fórum que vai acontecer no dia 10 de setembro. E depois disso, a partir dessas propostas discutidas no fórum, nós vamos fazer uma participação no Conselho dos 500, onde se vai discutir a agenda de saúde da CCI. Compromissos que vão ser atingidos nesse sentido. Então, o convite fica para, nesse domingo, para os psicólogos, às 15 horas, lá no OIC. Roberto. Oi. Roberto, eu acho que você podia aproveitar, porque foi aprovado agora na 11ª Conferência Municipal de Saúde, a questão do posto de saúde para essa região aqui, porque você sabe que a Cognópolis, ela era fora de região, ela não tem, o pessoal daqui para ser atendido nela, eles são obrigados a ir lá no Morumbi. Aí agora, nesse congresso que teve do fórum, na 11ª Conferência Municipal de Saúde, nós conseguimos, junto com várias associações daqui próximas, incluir a Cognópolis e os bairros aqui próximos,
ser construído um posto de saúde com 2 médicos da saúde da família. Então, de repente, nesse fórum, podia se aproveitar. Reforçar. E a ideia era trazer uma academia de idoso para aqui para o discernimento. Foi aprovado lá na academia de idoso, no Jardim São Roque. Então, nessa conferência, foi isso. Então, acho que, de repente, podia aproveitar esse documento, que inclusive foi encaminhado para o presidente da Câmara, para reforçar cada vez mais. Então, acho que esse fórum aqui pode contribuir mais ainda para reforçar a questão da saúde da Cognópolis e dos bairros próximos. Perfeito. Essa é a minha sugestão aí. São ideias desse tipo. São Como foi aprovado na 11ª conferência, né, eu acho que aí é mais um aporte que vocês poderiam dar da CCI, né, na Cognópolis, no sentido de reforçar lá ao secretário de saúde. São ideias desse tipo que a gente Inclusive, vai levar adiante. O secretário de saúde, ele até, conversando comigo, ele falou que se tiver condição de construir o posto de saúde, ele até implanta. Perfeito. Tá? Obrigado. Muito bom. Agora, outra pergunta aqui. Tenho tentado a técnica dos 20 EVs diários com objetivos de ter maior controle dessa importante ferramenta. Estou observando resultados positivos, mas alguns efeitos que tenho sentido após iniciar o uso mais sistemático da técnica há aproximadamente 2 semanas, ainda não consigo interpretar devido à minha experiência parapsíquica. O primeiro efeito é leve dor de cabeça, não chega a me incomodar e consigo eliminar facilmente pela volição. O segundo efeito é coceira pelo corpo, não consegui detectar nenhuma causa física ambiental, hipótese ainda não descartada. Os efeitos citados podem ser causados por desintoxicação energética promovida pelo EV? Sim. Tais efeitos seriam, de certa forma, comuns aos neopraticantes do EV? Não. Em alguns isso acontece. Agora, ó, que você precisa fazer exercício físico e transpirar bastante para desintoxicar. Você está fora de forma e está intoxicado. Tudo indica por as coisas que você mostrou aí. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que esse mês agora, a partir do dia 22 ao 24, nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas e o primeiro encontro dos retomadores de tarefa. Nós estamos esperando que apareça bastante gente aqui para participar da programação do Congresso, que tem uma série de palestrantes e vamos debater esses assuntos do processo da intermissiologia e do curso intermissivo. Valdo, posso só falar um pouco sobre isso? Só lembrando também, pessoal, aqui da Cognópolis, que no Congresso vai ter o curso, a primeira atividade do Congresso é o curso com o professor Valdo, sobre a condição do intermissivista. Então, vale a pena o pessoal se programar, já fazer a inscrição, para que, né, serão trabalhados 3 verbetes, Pedro aqui está lembrando, inéditos. Então, é importante que vocês já façam a inscrição antecipadamente, para não ter nenhum problema no dia, tá? Então, é um curso inédito com o professor Valdo sobre a questão da intermissão, do curso intermissivo. Então, vale a pena ir na sexta-feira, dia 22. Eu quero dizer hoje que nós estamos aqui assessorando, ou sendo assessorados, pelo Avicena, que já havia aqui o Busto, e que hoje tem o Anaximandro. O Anaximandro, vocês sabem que é um dos mais antigos filósofos pré-socráticos que existe na história. 610 a 547, antes dessa era comum que nós vivemos. Ele foi geógrafo, matemático, astrônomo, político e filósofo pré-socrático, discípulo de Tales de Mileto, que seguiu a escola jônica. Agora, o que é? Os relatos doxográficos nos dão conta de que escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza. Contudo, essa obra se perdeu, ninguém encontrou ainda até o momento. Agora, é importante estudar, devido aos processos da metafísica, da astronomia, da geometria, da geografia, que eram os interesses mais sérios que ele tinha. De modo que eu apresento vocês a Anaximandro, que está aqui. Muito sério. Para a gente pensar um bocado sobre esse assunto.
Pode falar. Dá para repetir os 7? Hein? Dá para repetir os 7 que você falou? Lá do Deve ser as 7 consensograma. biografias que você estudou, não? Isso, é. 7 biografias. As biografias que eu estudei, Isso. são 7 básicas. Agora que eu lembro é o seguinte, aqui ó, Einstein, J. Cristo, Allan Kardec, Blavatsky, Swedenborg, ainda tinha mais 2, mas o Francisco de Assis, ainda tinha mais um outro aí. Mas agora o processo é que nesses dos 167, tinha mais ou menos uns 15 que eu andei estudando mais. O Freud, todos esses estavam dentro da minha lista. Agora, esses 6 aí é que eu estudei mais. Desses aí, um dos que eu achei que era mais equilibrado pelo consensograma era Allan Kardec. Agora, por exemplo, daqueles que era mais jejuno em matéria de energia, foi o Einstein. Agora, em matéria de pensamento racional, etc., dos mais sérios que tem, segundo o consensograma, foi o Einstein também. Ele era muito avançado. Agora, em matéria de parapsiquismo, uma das pessoas que tinha maior parapsiquismo era Blavatsky. Mas era piradinha. Ela fumava charuto como se fosse gente da Umbanda. Vocês têm uma ideia. Entende? Mas ela era impressionante. Agora, das pessoas que tinham mais autodeterminação, de todo mundo que eu estudei, foi o Chico de Assis. Francisco de Assis era o cara mais autodeterminado que tinha. Eles chegaram a fazer intervenção no olho dele, sem anestesia, sem nada. Ele não soltou nem uma lágrima, nem deu um grito, nem nada. O homem era uma fera. Ele é que começou o negócio de estigmatização imitando Jesus Cristo. Você sabe que aquilo é feito pela vontade da pessoa, né? Estigma é um processo da vontade da pessoa. E ele fez o processo por ele. Foi ele que lançou esse negócio de estigmatização. Nas mãos, na cabeça, etc., aquela coisa. Agora, existe muita gente para pesquisar. Eu desejaria ter estudado muito Apolônio de Tiana, mas o Apolônio, você não acha muito material. Tudo quanto é biografia dele eu já li, mas não tem novidade nenhuma. E eu sei que não é aquilo, devido aos processos meus de retrocognição e conversa do Zéfiro com amparadores, eu sei que não é bem isso, que é mais do que algumas coisas que eles falam dele. Então aquilo desapareceu. O Apolônio é que poderia dar algumas indicações interessantes para a gente. Mas é difícil achar o material. Tem gente que acha que tem material do Apolônio guardado, que um dia isso vem a furo, do jeito que aconteceu aquele negócio dos evangelhos do Mar Morto, aquela coisa toda. Esse material, as notas, tudo que você deu, isso aí tem... Não, eu trabalhei para fazer o consensograma há 22 anos. Eu coloquei tudo que era importante dentro do livrinho, fiz uma síntese do processo. Agora, falei que ali tem 2.000 folhas, ou 2.000 perguntas ou questionamentos das folhas de avaliação. Essas questões são poucas, tem que levar isso para 50.000 pelo meu cálculo. Isso tem que ser feito com computador. Eu não cheguei a fazer. Agora, hoje as coisas que eu falo já tem uma opção de dados sobre isso. E não fica pensando que levar para 50.000 questões é grande coisa. Desde essa época eu já falava. Se você for arranjar só as profissões das pessoas, que mudam muito o modo dela tratar, já são milhares de profissões que existem. Só isso aí já aumenta muito as 2.000 que já tem lá. O que você quer? Waldo, aqui na página 30, na taxologia, item 6, você poderia aprofundar a relação que você quis chamar a atenção? A desobediência civil homeostática, é essa que você quer saber. O problema todo é o seguinte: a desobediência civil, ela é cívica, mas no caso aí que eles chamam é civil. A desobediência civil é quando a pessoa vai contra aquilo que o governo manda, mas de uma maneira homeostática, positiva. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja num governo que eles façam a pena de morte. Aí eles te chamam para ir lá participar daquilo, você não vai. Você está entendendo? Não, eu sou contra a pena de morte, então não participo disso. Outra coisa, a desobediência civil é que dá também determinado tipo de desertor durante a guerra.
eles caem fora. O cara precisa, ele às vezes prefere ser desertor e ir para a cadeia do que ir lá para matar os outros. Porque às vezes ele não está de acordo com aquela guerra. Que aí tem um caso que você também listou aqui, que é o item 14, objeção de consciência evolutiva, né? Que é mais ou menos a mesma coisa. Mas, no fundo, isso aí funciona. Dependendo do caso, uma coisa e outra é mais ou menos a mesma coisa. 6 com meia dúzia. Depende da condição. Tem determinados fatores que alteram, né, essa condição. Certo. Agora, é bom ver esses 20 itens que você deu aí, que eles são importantes, esses aí da taxologia. Na página 31, 16, podia aprofundar. 16 é a paz teática duradoura. Quer dizer, é você viver dentro de um processo de paz, ou um país ter esse processo de paz, de uma maneira teórica e prática e ininterrupta, durante muito tempo. Isso aí é que é a paz teática duradoura. Nós temos que caminhar para a Terra para chegar num ponto que essa paz duradoura vai ser permanente. Então, vão acabar as guerras, os conflitos armados, tudo isso que tem por aí. E a número 20 também é a serenologia pessoal. Com a serenologia pessoal, nós começamos, então, a incrementar o nível de evolução do planeta. Agora, a pessoa vai chegar a um ponto que ela vira serenona, ela começa a trabalhar de uma maneira mais séria, ainda aqui, depois ela se transforma em consciência livre. Se aqui criar muito mais serenões, com o tempo vai melhorar demais o processo da Terra. Você lembra? Quando eu comecei a estudar isso mais seriamente, e já faz mais de 4 décadas, a gente calculava que a Terra teria, naquela ocasião, segundo as conversas que a gente ouviu extrafisicamente, 54 serenões na ocasião. Agora, veja, isso tudo a gente não sabe de lá para cá o que aconteceu. Isso foi na década de 70. De lá para cá, muita coisa pode ter acontecido. Outra coisa, muitos se transformaram em consciências livres, talvez. Outros, que eram evolucionados, se transformaram em serenões. Ninguém sabe como é que é isso. Há um incentivo maior nessas coisas todas, e devido ao curso intermissivo e a Reurbex, tudo isso está caminhando mais aceleradamente. Então, hoje está difícil a gente calcular esse processo. E a gente, tudo isso só hipótese, né? Hipótese e tentativa para a gente ver se corresponde à realidade. Só uma última coisa. Aqui na fatologia, segunda linha, se fala na pérola negra, né? Qual seria, no nosso caso, vamos dizer, a maior pérola negra? Sei lá. A pérola negra depende da ideia que você acha que ela pode auxiliar o seu destino, a sua programação existencial. Então, é aquela ideia fora de série, bem adequada, que caiu como uma luva dentro das suas necessidades para suprir as suas carências. Isso é que é a pérola negra. Agora, quase sempre é uma ideia muito avançada, alguma coisa que aconteceu nesse sentido, alguém que apareceu para ajudar você. Mas era E a pérola negra é considerada a mais rara e a mais cara. Seria pessoal, alguma coisa? Pode ser pessoal, pode ser um objeto, pode ser uma ideia, pode ser um local, pode ser uma mudança de raciocínio da pessoa. Isso tudo pode ser pérola negra. Entende? É aquela avis rara, a coisa raríssima. É o bem escasso, que é o tema do verbo. Esse também tem. Agora, só para realçar que os dois filósofos aqui são polímatas, né? Bem destacados. São de alto nível, porque eles estudavam várias linhas de conhecimento simultaneamente. Fora de série. Laudo? Sim. Escuta, Jean, eu queria só te falar uma coisa. A hora que você pisa aqui, você viu que isso aqui é uma plataforma, né? Você sabe que isso roda, né? Se você quiser que roda, depois você vai filmar a gente rodando. Não, aqui, ó, você pode rodar comigo aqui em cima, que você filma aqui, ó. Vai passando. Faz o panning da história. Viu? Você quer rodar? Olha lá, ela está querendo que rode. Então, ó, vamos fazer o seguinte, eu rodo com vocês de fora. Fica aqui, por exemplo, ó, ali, ó.
Aqui, ó. Já fica ali que eu vou rodar, vai rodar assim, ó. E eu vou fazer uma volta. Escuta, isso aqui está fora. Aí não pega não? Está tudo certo? Então posso marcar. Vou pegar o senhor daqui. Você fala a hora que eu posso dirigir o carro. Ó, vai rodar assim até dar uma volta completa, tá certo? Eu faço isso quando tem muita gente para poder falar diretamente, entende? É o jeito. Então é uma necessidade, porque às vezes tem mais gente aqui, ó, depende. Quando tem 400 pessoas, tem que ver esses gomos. São 4 segmentos, é o jeito. Tira fino, né? Está tirando fino. Tira fino na enciclopédia. Em cima do lance, tem que seguir o negócio a parar. Por aí vocês têm uma ideia como é que é. Agora, outra coisa que eu queria te falar, querido. Às vezes vem uma pessoa do jeito que tem o nosso amigo que esteve aqui da Itália, sabe? O Domênico, Então ele esteve aqui, eu pedi para ele ver como é que isso aqui rodava. Depois ele sentou aqui, para ver como é que era. Mas ele não tinha visto como é que é a plataforma para poder falar com o povo. Então, às vezes eu ponho a pessoa. Outra coisa, o que dá mais it e que cria mais sensação é com criança. Eu pego a criança e levo ela para cá, coloco ela aqui em cima do meu colo e a gente vai rodando. Dá uma volta no mundo. Sim. O sistema é o seguinte, isso aqui cabe 400 pessoas. Então, esses 4 segmentos, se vai mexer, dão mais ou menos 100 pessoas cada um. Então, eu falo mais para esses 2 segmentos, que é a parte A e B. Tem a C e a D. Agora, quando tem gente demais, e às vezes tem mais gente que está fazendo pergunta de um lado, eu tenho que virar para lá para poder falar. Outra coisa também, divido o microfone, se eu viro tudo junto é mais fácil para fixar o processo. Então, com isso, a gente atende todos os segmentos, os 4 de uma vez, A, B, C, D. Já foi construído com todos esses detalhes. Tudo. Outra coisa, isso tudo aqui é know-how brasileiro, do Rio Grande do Sul, essa plataforma. Ela é muito bem feita, as coisas são muito bem articuladas e funcionam. Isso aqui nunca deu defeito brabo, até hoje. Nós já estamos trabalhando, já vamos para 3 anos aqui assim. De modo que é coisa séria. Agora, energeticamente, é daí que o senhor expande. É daqui, porque aqui é o local de poder. Mas agora veja, é um local de poder que tateia as pessoas, porque eu estou embaixo, né? Eu estou na sarjeta e a turma está lá no camarote, lá em cima, lá. Todo mundo camarote. Né? É igual aquele repórter de vocês lá da Globo, que chama camarote, né? Você sabe. Então é um camarote lá em cima. Aqui não. Nós estamos na sarjeta, o negócio é cá embaixo. É diferente. Entende? Agora, outra coisa é o seguinte. Tem aqui um princípio que nós fazemos que o tertuliário é bem claro para isso. Tudo na vida, para subida, exige muito esforço. Então, a pessoa, para ficar no camarote aqui, ela tem que subir a rampa que você viu, que vocês fizeram. Sem esforço, não chega, não vai ter mérito. Quer dizer, tudo aqui é construído, pensado. Pensado, calculado, com detalhes. É muita gente que pensou nisso. Tem especialista de todo jeito. Agora, quem construiu isso, ele não está aqui agora, que é o Everton. Você está entendendo? A base mesmo foi ele que orientou tudo. Agora, nós todos temos uma opinião. Eu, o César Cordioli, que é especialista também, entende? Tem a Fafá, a Fabiana, que é também especialista. Todos eles contribuíram. Agora, o que é interessante, em 10 meses eles fizeram isso.
com 1 milhão e poucos reais. 1 milhão e poucos que eu estou falando. Reais. Tudo voluntário doado em cima do gás. Em 10 meses foi construído, do jeitinho que nós falamos. Agora, nós estamos aperfeiçoando mais alguma coisa que dá falta, né? Por exemplo, ainda pode melhorar o telão, do jeito que nós usamos, que a gente usa o telão ali. Ainda pode melhorar isso aí, entende? Agora, o que é interessante é que tem a tribuna ali, ó. Por exemplo, já vieram políticos aqui, quer falar com todo mundo. Às vezes tem 400 pessoas. Então eu rodo isso aqui e fico vendo, porque ele aparece na tribuna ali, ó. Então eu olho para ele, para a gente ficar todo mundo de olho da pessoa que está falando. Tudo isso é de acordo. Então aqui atende a todas as circunstâncias até o momento. Funciona. Tudo aqui que nós estamos fazendo. Tá bom? Uma outra coisa, nós temos aqui aparelhos que mostram tudo. Aqui tem a temperatura aqui dentro, a temperatura lá fora, para a gente avisar para o povo, porque às vezes a diferença é de 12 graus entre aqui e lá fora. Tanto para o calor quanto para o frio. Não, isso depende da estação, porque aqui tem as 4 estações do ano. Nós agora estamos no inverno, ó. Aqui dentro está 18 graus, lá fora está 12 graus, ó, está aqui. Tem tudo aqui. Outra coisa, 54% de umidade do ar aqui, ó. Não está baixo nem alto, está na média. A média mais ou menos é 60%, você sabe. Então 54% está bem. Ah, não, pode subir. Ele agora já está sabendo, ele está com medo de andar aí, porque o negócio balança. O senhor poderia comentar na taxologia, página 30, os itens 3 e 6. 3. Binômio, admiração, discordância. É o binômio clássico nosso, que é um dos fundamentos da conscienciologia, que é a pessoa. Ela admira muito a pessoa, mas ela não está de acordo com tudo. Ela discorda, ela apresenta restrições à conduta daquela pessoa. Então, existe disso. Por exemplo, você admira muito e você aprende muito com aquela pessoa que é um filósofo. Mas aquele filósofo bebe, você não gosta de beber. Então ele vai beber cerveja, você bebe água junto com ele. Isso é binômio, admiração, discordância. Agora, o outro, o 6, desobediência civil homeostática. É isso que nós falamos aqui agora há pouco, que é o processo da pessoa e contra determinada lei que ela não está de acordo dentro daquele país. Então, ela tem o direito democrático de dar o contra naquela condição e ter uma conduta, um comportamento diferente da média. Outro aqui. Existe dualidade de pensamentos com relação ao pé de meia? Para uns é a antecipação da assistência, para outros é a concentração no pé de meia. Gostaria de saber a experiência do senhor no período em que se focou na aquisição do pé de meia. Qual o nível de prioridade que colocou nisso em relação às outras atividades pessoais? Olha, eu já tinha feito um cálculo, porque eu trabalhei durante muitos anos, até os 34 a 35. Eu trabalhei muito na minha vida e não tinha um pé de meia grande, mas já fazia assistência. Mas nessa ocasião, eu doei praticamente tudo que eu tinha e fiquei apenas com um apartamento no Rio. Então, para fazer meu consultório, instalar as coisas tudo em Copacabana, foi preciso arranjar um certo empréstimo lá. E depois, então, comecei a trabalhar. 3 meses no meu consultório, eu já paguei, comecei a aplicar na Bolsa, que eu já tinha estudado o processo Stock Market nos Estados Unidos. Eu estudei na Wall Street e no Wells Fargo Bank, da Califórnia. Foi os americanos que me ajudaram, para eu saber, porque eu não tinha noção do processo Stock Market. Agora, com isso, então, eu arranjei um pé de meia. Quando eu inteirei 36 anos, eu já tinha $1 milhão, 1 milhão daquela época. Já na minha consideração como patrimônio aos 36 anos. Você sabe que aos 36 a gente já começa a fazer a execução. Com isso, eu comprei imóveis, tive uma série de imóveis, doei imóveis, fiz uma opção de doação das coisas todas que eu tinha. Atualmente eu ainda tenho esses imóveis que sustentam a minha vida. Por isso que eu sou aposentado depois disso, com essa situação toda. Isso aí é que me sustenta. Agora, eu tenho imóveis que são imóveis que eu alugo para pessoa que tem mais dinheiro do que eu. Isso tudo foi estudado, no caso pensado. Então eu tenho vários imóveis, a maioria deles são no Rio.
E isso aí me sustenta na situação. Agora, eu arranjei logo o pé de meia, visando que eu precisava de ter no mínimo $1 milhão, não mais do que isso, para ficar folgado, para eu poder fazer as viagens, fazer pesquisa, pagar as coisas que eu queria, pagar os livros, dar livro gratuito do jeito que eu fiz, do jeito da primeira edição do Projeciologia eu dei. Aquela edição correspondia à compra de um apartamento de 3 quartos em Ipanema, para vocês terem uma ideia. Eu ia comprar, então, em vez disso, eu paguei a edição. Agora, depois, o que eu gastei mais não foi na produção da edição, foi na distribuição dos livros para o mundo, para as bibliotecas por aí afora. Isso aí deu mais, gastou mais. Então, por aí a gente vê que pé de meia, antes de mais nada, é melhor do que o voto de pobreza. Voto de pobreza é um processo demagógico e errado. E a pessoa fica na dependência dos outros. Agora, a hora que você fica com liberdade de expressão, porque você já tem os fundos econômicos financeiros para te sustentar a vida econômica financeira, você tem mais liberdade e você pode falar a verdade sem precisar depender dos outros. Então, isso é extremamente importante. E eu recomendo o pé de meia. Sou contra o voto de pobreza. Agora, estudei isso tudo e só consegui alcançar o meu nível do jeito que eu queria aos 36 anos. Por quê? Eu doei tudo antes. Agora, foi o máximo. A hora que eu comecei a trabalhar no meu consultório, porque tinha gente demais, né, no Rio. Pela primeira vez eu estava cobrando alguma coisa de receita em medicina. Então, com isso, eu firmei a minha condição de profissional, aquela coisa, trabalhei 3 anos e deixei, porque eu já não aguentava mais tanta gente. A situação era essa. Então, com isso, eu vi que eu poderia ter parado com o consultório 6 meses depois que eu abri. Mas eu esperei 3 anos para poder atender os outros com calma, ver os resultados daquilo, como é que era, devido ao trabalho que eu fazia. Poderia dar mais informações sobre o documentário que está sendo feito? Qual o programa da Globo que vai passar? E agora, sai dessa. Como é que é? Quem é que vai explicar isso aí para nós? Seria bom você falar, né, André? Fala aí. Fala o que você está fazendo aí, que o povo quer saber. Agora, os dois aí são da Globo, é bom você formar. O Jean é fora de série, especializado no processo. E a Kíria é muito conhecida aí no Sul. Esse é um documentário que a Comunicom está começando a produzir, mas é uma pré-produção, na verdade. A gente está no Explica tudo aí para o povo saber então, que estão querendo aqui. A ideia é fazer a gente está fazendo uma pré-produção de um documentário sobre a biografia do professor Valdo, né, da televisão. A Kíria vai explicar melhor. Biografia não é bem isso, é sobre a conscienciologia. Minha pessoa é bobagem. Na verdade, parte do professor Valdo, a gente está contando a história e a vida dessa personalidade. Dentro disso, toda a sua obra, obviamente, a conscienciologia. Nós estamos fazendo um vídeo que ele vai ter, na verdade, vários destinos. Entre eles, existe a possibilidade, inclusive, de veiculação em TV a cabo, no primeiro momento, mas isto vai ser discutido posteriormente. Nós estamos com um equipamento de alto nível, a gente está fazendo gravações em Full HD, com um cinegrafista que faz atendimento Globo, então é um material que vai servir para a posteridade. Num primeiro momento deve ser um vídeo com 30 minutos, deve ter outras versões aí também com 10 ou 15 minutos, que podem ser desde exibidos durante CIP, CPC, até televisão mesmo. O que nós queremos é documentar a vida do professor Valdo Vieira, a obra dele, desde a infância até todo o trabalho que ele desenvolve, criando essa ciência que é a conscienciologia e divulgando isso não só no Brasil, mas inclusive fora. E a Cognópolis também, nós vamos mostrar as várias facetas desse trabalho do professor Valdo, e isso tudo está sendo possível graças a um financiamento e aí ao suporte, ao apoio da AIEC, na pessoa, no primeiro momento, do César Cordioli. Fala em César Cordioli. Ô César, você podia falar quem é essa pessoa que acabou de falar, por favor. Apresentações simultâneas. Só um pouquinho que eu estou passando. O povo está perguntando aqui seriamente, cara. O negócio é sério. Essa pessoa que acabou de falar é a repórter Kíria Moirer.
Ela é repórter da Rede Globo de televisão. Ela é repórter âncora para o estado de Santa Catarina, junto com outro profissional. Então, ela faz a cobertura de todas as matérias de relevância nacional, né? Então, volta e meia ela aparece no Jornal Nacional, em jornais da Globo a nível nacional, além de, claro, trabalhar a nível local também. Então, é uma profissional extrema. Ela tem um pé dentro da sua família? Então. Isso. Ela é uma profissional extremamente recomendada. Não sei. Não, agora. Se eu deixo eles falar, né? Agora a outra aqui. Minha mãe está com um problema sério. Quando chega na hora de dormir, ela acorda dizendo que tem gente ao seu redor, gritando, dizendo que tem, puxando pelos braços, mordendo seus dedos, assoprando sua orelha. Vê gente sentada na cama e outras coisas mais. Ela é diabética e vive em cadeira de roda, pois amputou a perna e não enxerga direito. Resumindo, peço a sua ajuda. O que devo fazer? Olha, eu vou colocá-la na nossa TENEPS para ver o que a gente pode ajudar. Agora, o ideal era fazer arco voltaico nela, para melhorar. Ver quem é que sabe fazer arco voltaico aí no seu entorno, para ver o que é que pode fazer, que eu não sei de onde você é, nem como é que é. Olha a turma da Conscienciologia, que muita gente sabe fazer arco voltaico. Pede para eles, que pode ajudar muito aí a questão. Pensa nisso. É uma saída, né? Pode ajudar. Pode falar. Sim. Lá no final, taxologia, o número 8, você comenta encontro de destino com a consciência livre. Sim. No capítulo 60 do livro Projeções da Consciência, você relata um encontro desse e você coloca justamente como sendo uma condição marcante, divisora de águas. Você obteve informações se essa CL, você chegou a conviver com ela em vidas lá atrás? Tem alguma coisa da história dela ou não? Existe alguma conexão, sim. Porque depois que passaram muito tempo depois, eu tive pouca informação. Mas uma das que eu tenho é o seguinte: da turma que estava lá vendo, aquilo tinha relação com o Zéfiro, devido ao processo do pandeiro e o trabalho da Conscienciologia que nós estávamos fazendo. Já tinha começado. Interligado. Que naquela ocasião já tinha o EM, já tinha o Talmal, o enumerador já tinha chegado, eu já sabia dessas coisas todas. E aquilo já foi mais tarde, você está entendendo? Sim, depois. E outra coisa, a relação com a turma do pandeiro, que era processo da Conscienciologia, isso era muito importante ali no caso. Entendi. E eles queriam também mostrar, porque eu não mostrei todo mundo que estava lá. Sim. Eu falei um ou outro, que era uma série de sensitivos de diversas épocas. Muitos deles tinham ou mais ou menos sensibilidade para entender aquilo que estava acontecendo. Por quê? Como fenômeno ou manifestação, é uma das coisas mais difíceis que tem para nós, que somos pré-serenões, entender um processo de consciência quando ela se manifesta. É muito de avançado. modo que aquilo ali é difícil. Eu tentei expor isso lá no capítulo. Que é muito difícil a gente entender isso. Agora, uma dessas personalidades foi o Fernando de Lacerda. Você pode comentar um pouco por que Fernando de Lacerda era um psicólogo português muito sério, que recebeu uma série de mensagens. E eu tinha uma certa relação na situação. Então, eu mesmo, na ocasião, dei indicações de pessoas que deviam de aparecer dentro daqueles trabalhos que nós estávamos fazendo. Inclusive, ocorreu esse processo da aparição da consciência. Mas isso é em função do passado. Agora, aquilo tudo estava caminhando para chegar nas coisas mais sérias que aconteceram com o pandeiro, com uma série de centenas de consciências. E tudo pensada, selecionada, específica, de acordo com aquele trabalho. É como se fosse um episódio dentro desse... Agora, eu penso que muita gente ainda vai aparecer desse povo aqui. Porque aquilo a gente terminou em 1985. Você está entendendo? Agora, de lá para cá, 85 para cá, já tem 25 anos. Daqui a pouco vão começar a aparecer. Esses adultos já devem ter ressomado a opção deles, que trabalhavam ali. Entende? Isso tudo deve aparecer por aí. Agora, você vai notar também que lá havia sensitivas, que eu andei falando algumas, mas não falei tudo.
Mas tinha muito mais do que aquilo. Esse povo vai aparecer também por aí. Porque tudo já está agora envolvido com curso intermissivo, com a Reurbex e com a Conscienciologia. Agora, penso que alguns desses que estão aparecendo por aqui ainda é desse povo. Teve uma turma que apareceu aí de consciência agora, desses intermissivistas que vêm lá da Interlúdio, que ele estava dirigindo um grupo, era daquele povo. Foi agora recentemente eu vi aqui que era ele. É um homem. Agora aqui, poderia aprofundar na taxologia, página 31, o item 19, renúncia cosmoética, o autossacrifício racional, relacionando com bem escasso. O problema é o seguinte, às vezes a pessoa tem muita dificuldade, de modo geral, principalmente dentro do capitalismo selvagem, da sociedade patológica, deve entender que nem todo sacrifício é coisa patológica, mas ele pode ser positivo, desde que ele seja, vamos pensar bem, dentro desse processo racional, positivo, lógico. Então, se uma pessoa ela é uma mini peça dentro do maxi-mecanismo, ela já tem capacidade de entender o que é um autossacrifício, no caso aí, como eu estou falando aqui, da renúncia cosmoética. Que a pessoa abre mão e deixa, dá a vez. Entende? Isso aí é muito importante. Então é uma coisa para se pensar. Agora, que é um bem escasso ainda é. É igualzinho a aparição da consciência, é um bem escasso. E eu considero que esse fenômeno é dos mais raros da Terra. Para a pessoa que dessa dimensão. Sr. Valdo, sim? Aqui no ar, aqui ó, aqui em cima, no ar. Eu não sei se eu entendi bem, mas o senhor comentou que o pandeiro terminou em 85? Foi. Isso? Foi? Foi. Como que foi esse processo e por que ele foi desfeito? Foi desfeito porque eles já tinham me autorizado. Falaram assim, você agora já pode publicar o seu trabalho. Que já faziam 19 anos que eu estava trabalhando. Porque eu deixei o movimento espírita em 66 e comecei a trabalhar para fazer o processo do projeciologia. Entende? Já era mais ou menos 19 anos. Então eu falei assim, esse vai ser o primeiro livro, mas com aqueles 19 anos eu estava fazendo um conscienciograma, estava preparando material para o Reurbanizados, para o Pacífico, tudo isso fui acumulando simultaneamente. Eu nunca trabalhei num texto só. Eu sempre trabalhei em diversos textos simultaneamente, mas com um que era o titular, o essencial. Entende? Entendi, mas qual então, nisso aí já estava caminhando para 19 anos. Então, eles me autorizaram, eu publiquei o livro logo em seguida, em 86. Mas qual foi a relação do pandeiro com o término do seu trabalho? Isso que eu não entendi. O processo todo é o seguinte, o pandeiro era a hora que eles estavam articulando para mostrar o processo da Reurbex que estava sendo feito com todo o problema do curso intermissivo, que relacionava com a Conscienciologia e meu trabalho. No pandeiro, por exemplo, eu nunca fazia reunião sem eu estar presente, entendeu? E eu sempre tinha gente que era da nossa turma de amparadores, que aquilo era importante para fazer articulação. Então, por exemplo, eles levavam para lá, eu vou te falar claramente, às vezes algumas consciências que não me viam, por exemplo, há 300 anos. Então ela ia identificar quem eu era na vida dela. Não era bem eu, mas quem era o Zéfiro na vida da pessoa. Como é que foi que ocorreu? Entende? Então a pessoa via, ela se sentia mais em casa. Não, mas ele aí eu conheço. Eu estou em casa, não tem nada. Então era um rapport enorme. As primeiras reuniões que nós fizemos, você sabe, lá chegou uma ocasião que eu calculei que tinha 800 consciências na reunião. Era uma verdadeira assembleia, era o dobro disso aqui, e muito maior, o próximo, bem maior. Agora, o que é que se passa? No início, as pessoas iam mais para se conhecerem, para ver a mesma turma, como é que era. Então, você veja, era gente de todo tipo de procedência, as coisas mais diversificadas que haviam. Era mesmo, estavam selecionando o suprassumo. Você está entendendo? Aquilo que eram os melhores da história devido ao processo do curso intermissivo. Agora,
Não era só gente que que estava no curso intermissivo, não. Eles levavam gente de todo tipo, mesmo aquelas que era o negócio da admiração discordância, mesmo aquelas que davam conta em mim, que davam conta na conscienciologia, o do processo da Reurbex, um monte. E eles levavam. Tinha a galeria dos deixa disso. Você está entendendo? Isso tudo participava da história. Agora, isso foram alguns anos. Valdo, agora de vez em quando tinha reunião. Isso foi década de... Nessa vida agora, década de 60, 70? Foi na década de 70 para 80. Então foi a preparação mesmo, a sua preparação para foi trazer embaixo, o processo. Foi uma das coisas que mais me ajudaram na vida, foi isso aí. Pelo seguinte, eu consegui recuperar os cons de uma série de condições do Zéfiro, nessa ocasião. Porque eu encontrava com a pessoa, começava a lembrar daquilo, quando eu voltava para o corpo, não tinha jeito de esconder, de esquecer. Era imperdível. Aquilo fixava, você está entendendo? Vincava o meu processo de lembrança. Isso me ajudou demais. Agora, com isso também, ampliou meu processo de retrocognição. Né? A melhor coisa que tem é você encontrar uma consciência que você teve existência com ela há 560 anos. E ela então vem e começa a falar, daí a pouco você começa a lembrar daquilo tudo fora do corpo. Não há melhor retrocognição do que isso, você sabe tudo como é que é. Agora, Valdo. Agora, eu tive, assim, dezenas de consciências que vieram, você está entendendo? Me cumprimentar, falar como é que é, desancar comigo algumas coisas. Aí a gente ia explicar o que é que havia, como é que era. E outra coisa, não era só eu que levava lambada nas coisas para entender, não. No início teve uma opção de coisa dessa. O enumerador entrou nessa comigo, uma série. Os chineses lá com o povo do Taumal. Eu lembro que teve uma reunião que praticamente só tinha chinês. Entende? E eram centenas de chineses que tinham vivido a última vida na China. Tudo isso aconteceu, de vez em quando tinha. Agora, teve uma época também que eu lembro, nós tivemos uma reunião que era um monte de intelectuais da França. Foi aí que apareceu o nosso amigo, que estava contra, que ainda estava muito renegando as coisas danadas da vida. Isso só melhorou depois quando nós fizemos a CP2. Agora, vários daqueles que deram contra, hoje estão tudo aqui trabalhando com a gente. Então aquilo foi muito bom. O ambiente lá era muito positivo. Agora, Valdo, isso foi o término. Agora, o início do pandeiro teve uma participação sua do início até o fim, ou ele já existia antes? De quem? O pandeiro. Participação de quem? A criação, a participação. Não, eles fizeram aquilo temporariamente como se fosse um acampamento. Entende? Foi igualzinho uma espécie de acampamento de trabalho. Agora, fizeram isso para defender o povo. Para não ter conotação com nada de comunidade nenhuma. Tudo foi muito bem bolado. Agora, era uma espécie assim de maracanãzinho, que cabia umas 1000 pessoas. Você tem ideia, era isso. Entendi. No verbete há muita ênfase no desenvolvimento de neoideias verpositárias. Na opinião do autor, o bem mais escasso é a carência de neoideias? Não, não é, né? O bem mais escasso que tem é a carência de cosmoética para a pessoa evoluir mais depressa. As neoideias vêm como lambuja disso aí, não é? Eu acho que o negócio mais é esse. Ouvi antes que o senhor falou sobre Apolônio de Tiana, e isso me chamou a atenção, pois o nome dele me veio muito à mente uns dias para cá. Fui pesquisar sobre ele, mas realmente não obtive muito sucesso. O que o professor pode falar sobre ele? Olha, se você quiser estudar, você aparece aqui e olha na holoteca que tem todos os livros sobre Apolônio que existem. Mas, ó, não vai achar muita coisa, não. É mais ou menos muito superficial, não tem coisa muito profunda, não. Agora, o que eu só quero te falar é o seguinte, desse povo da antiguidade, que eu tive mais contato assim direto, esse aí foi um dos maiores. Ele era muito superior ao J. Cristo, não dá nem para comparar. E foi por isso que eles acabaram com a memória dele para exaltar a personalidade do J. Cristo para fazer religião. Foi o cristianismo que fizeram aí, que virou catolicismo. Outro, estarei em Foz participando do Congresso dos Intermissivistas também em outras atividades. Recentemente estou percebendo várias repercussões energéticas, percebendo as energias dos locais e em outras pessoas. Mas isso tem me afetado muito, modificando meu humor e pensênios.
Tenho trabalhado o EV para bloquear isso, mas não tem conseguido muito sucesso. A tendência é que os efeitos dessas percepções diminuam, sim. Você não pode pensar, enquanto está assim, fazer TENEPS, viu? Estou só te avisando. Tem que melhorar. Ele está fazendo só mexendo com as energias, já está assim, pensa bem se ele entrasse na TENEPS. Os primeiros 6 meses, a situação é mais difícil. Mas você vai superar isso tudo. Agora, insista que a tendência vai ser passar, você vai passar. Isso é um gargalo, você vai ultrapassar o gargalo. É só insistir. Valdo, só mais uma questão em relação aqui no pandeiro. Você comentou dessas consciências, né, mais ou menos umas 800 consciências, que não eram exatamente o curso intermissivo. Não, tinha gente do curso intermissivo, tinha gente fora, tinha amparador, tinha gente de todo tipo, mas era gente que tinha relação conosco. Que tinha relação com a gente. Principalmente com a equipe do transmentor, monja, eu, enumerador, esse povo aqui então, que nós estamos aí. Então era uma espécie... E outros menos votados, que eu já não estou falando aí. Tem mais gente. Era como se fosse uma câmara assim, de proteção ou de resguardo dessas Não, é um serviço específico. Do jeito que fizeram aqueles centros de intelectuais, etc., igual a escola de Frankfurt, esse negócio todo. Lá foi feita uma coisa mais ou menos nesse sentido. Agora, extrafisicamente, foi uma das coisas mais boladas, bem boladas que já fizeram. A turma fala isso sempre. O pandeiro é uma coisa muito séria. Agora, ó, tinha nome, tinha uma opção de coisa. Eu falo tudo na base de apelido. Eu falo pandeiro porque parecia um pandeiro mesmo. Sabe? Aquele negócio é como se navegasse. É, temporário. Como se fosse um acampamento para 1000 pessoas. No espaço sideral. Você tem uma ideia. Agora, não tinha, nunca houve nada negativo ali, coisa séria, qualquer processo mais sério de assédio grande, nunca teve nada disso. Quando você fala pandeiro, a gente às vezes dá aquela ideia que você é mais horizontal mesmo. Ele era horizontal, mas ele tinha uma queda igual aqui, mais suave. Mas é que os processos que eles faziam lá eram tudo assim mais vivos. É aquilo que eu falo de maquete. Pensa bem numa maquete que torna vida. É isso. Tudo que eles fazem é assim. Agora, o pandeiro era uma coisa, outra coisa. Só de você chegar lá e ver a esplendência do lugar, você já ficava quieto. Então, aqueles caras, tudo que davam conta, eles já davam conta insatisfeitos de estar dando conta, você está entendendo? Porque o ambiente era muito favorável, as energias, a situação toda. Agora, ali havia um processo também deliberativo, quer dizer, tomava-se decisões ou era mais não é isso, tinha pauta que se falava, a pauta séria. Outra coisa, eu fui muitas vezes sem ouvir a pauta nada. Eu chegava lá e via o que é que ia acontecer na hora, porque eu já estava acostumado. Eu praticamente não perdi nenhuma sessão do pandeiro em todos os anos que ele funcionou. Agora, o Talmal é que foi a minha assistência, ele era o verdadeiro enfermeiro para mim. E tinha um coordenador? Teve época que eu fui ao pandeiro e eu estava doente. Você está entendendo? Doente mesmo. Minha pressão estava alterada, aquele negócio todo. No entanto, eu saí do corpo, fiquei bom, participei das coisas, voltei e peguei o corpo tudo alterado de novo. Mas havia, por exemplo, um coordenador das reuniões que centralizava... O processo todo foi na base, a partir da monja, com os processos de alguns serenões. Outra coisa, de vez em quando aparecia o serenão, pronto. Resolvia tudo, falava para todo mundo, respondia tudo igual aqui. Uma outra coisa, às vezes o negócio ia 3 horas, pelo nosso cálculo aqui de tempo. Ia longe. Qual? Isso aí variava, era muito instável, dependia da circunstância e aquilo que eles precisavam de fazer. Quando precisavam, eles faziam a reunião. Okay. Só o pandeiro, com as reuniões que eu tive, eu vi o alcance do trabalho que nós estamos fazendo. E vi a minha insignificância. O pandeiro me esborrachou. Sabe bem o que é a palavra esborrachar? Sabe aquele negócio do desenho animado que eu falo? Que o cara de 2 metros de altura vira um ratinho e sai assim, ó. Eu fiquei desse jeito com o pandeiro. O pandeiro me colocou na minha posição de insignificância. Agora, o que se passa? O negócio era terrível. Por quê? Tinha um povo que vinha, quando eles conseguiam tirar do corpo, algumas pessoas colocavam, e eu tinha que dar assistência para aquele povo todo junto comigo. Eu e o Talmal. Tinha relação com a OFIEX?
O FIEX tinha já há algum tempo, já. Eu sabia de tudo isso. Teve vários lá que me cumprimentavam. Eu sou aquele do FIEX, tal. Lembra? Comigo. Bacana. É muita gente da minha freguesia toda a freguesia grande. Tenex, o FIEX, todo mundo aparecia. Agora, ó, gente que eu nem vi, que não sabia mais nada. Falei assim, não, eu sou. Lembra daquela menina que teve assim, mas não era nessa vida, era outra. O povo tudo aparecia para me ajudar. Porque eles falavam em algumas comunidades, ó, vamos lá que tem lá um trabalho. Quem está nisso é o Zéfiro. A situação está assim. Agora tem, o numerador começaram a falar, esses todos estão trabalhando. Então, muita gente animava para ir lá para ver o que era. Agora, muitos desses, praticamente a maioria, eles entraram e fizeram curso de demissão depois. Esse é o caminho. Agora, só o pandeiro, se a gente for estudar as coisas que aconteceram lá, já é um verdadeiro tratado de evolução para a gente. Para mim foi impressionante. Pessoal, por favor, pedimos que desliguem os celulares e, por favor, não teclem o computador na hora da megafonização, tá ok? Obrigada.
Como é que você sentiu aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a hora que eu fui escolhida, né, a cardiochakra te atacou, né, disparou. A hora que estava lá em cima começou bastante já a exteriorização de energia. A hora que eu sentei aqui, eu senti o cardiochakra de novo. Aí dei uma acalmada nele. Aí eu comecei a sentir uma harmonização, né, do campo. Comecei a sentir mais o campo. Senti que foi feito também um trabalho na região do laringo. E depois deu essa acalmada, essa apaziguada, bem tranquilo, né? Ficou. E na etapa final, bastante exteriorização de energia. Aí eu senti que eu comecei a participar mais ativamente do trabalho. Você está sentindo bem agora, né? Tá, super bem. Agora você, como é que nós fomos aí? Eu senti bastante o cardiochakra também. Mas daí, assim, no momento que a gente começa a sentir as energias aqui, parece que a gente é levado para uma outra... sei lá, se sente muito bom. Muito bom. É bem diferente. Eu nunca tinha sentido o que eu senti hoje. Muito bom. E você, como é que nós estamos? Também foi o cardiochakra no início bem forte, depois tentei entrar num campo e foi acalmando o cardiochakra. E também vi muita pulsação aqui na zona do frontochakra. Até que o moço que estava aqui atrás de mim fez muita diferença a energia dele passando aqui atrás, diferente do outro campo. Foi isso. Você está sentindo bem? Agora estou bem tranquila. Valeu. Valeu, então. Muito obrigado.
Primeiro foi um calor muito bom. Senti pelo frio, né, que eu estou passando. Totalmente. Aí eu senti que aumentou a circulação, minha circulação sanguínea também aumentou bastante, depois a energia foi crescendo e ampliou bastante também, e eu fui sentindo uma gratidão muito grande e um fraternismo. Né? E agora já no final eu senti que harmonizou tudo. Deu uma harmonizada boa. Tudo. Foi muito interessante, professor. Sentei aqui, inicialmente comecei a sentir uma pulsação interna, então como se a energia começasse a pulsar, depois o negócio intensificou e descoincidiu para trás, e ao longo do processo eu senti mais ou menos umas 3 vezes uma intensificação mais intensa, assim, uma intensificação de energia, né? E aquilo foi, depois no final, como se fosse dando um ajuste em cada um dos chakras, né? Até na minha cabeça veio como se fosse uma volta de duas voltas em cada parafuso, e veio ajustando, e estamos sentindo muito bem. Tá bom. E você? Eu senti, no início eu estava com o cardiochakra pulsando bastante, eu senti meu laringochakra estava travado, e com o tempo foi destravando, e eu fiquei bem à vontade. Eu senti também essa vibração, parecia que o campo estava vibrando, e eu também, né, assim, junto. E minha cabeça também eu senti expandindo para cima, e mais para o final também senti a intensificação do campo, e eu comecei a exteriorizar mais energia com essa intensificação. Como estava meio que integrado, assim, eu senti que... Pode ser que isso vai te dar fome mais tarde, tá? Estou te avisando, cada sessão de energia, doação de energia, às vezes dá fome depois. Entende? Uhum. Agora, o que é interessante nisso é que aqui no estado que nós fazemos, a hora que instala aqui a condição, só a energia que funciona. Você vê que eu não toco ninguém, não tem nada. Tudo é um processo energético. Tudo feito pela energia diretamente nas pessoas. Isso é que é importante. Entende? Não há um processo físico direto em nada nosso, a não ser o problema de energia. E outra coisa, não há nenhum processo de hipnose, nem de sugestão, nada disso. É a pessoa que tem que ver como é que é. Ela tem que manter a autocrítica dela para saber o que se passa. Agora, você vê, as reações, para falar de euforia, varia de pessoa para pessoa, né? Cada satisfação íntima que a pessoa sente. Entende? Isso a pessoa pode promover sozinha? Pode. É isso que eu desejo. A gente desencadeia o processo. Isso aqui é o tiro de meta. É o fator desencadeante. É o disparo, o detonador. Agora, as pessoas que veem como é que é isso, ela conseguir fazer por si. Com o estado vibracional, a pessoa chega nisso. O caminho é esse. Entende? Qualquer um. Todo mundo tem essa capacidade de ser acessível a qualquer pessoa. E é factível também para qualquer um aqui. Isso melhora em todos os aspectos, inclusive a capacidade de raciocínio. Melhora pelo seguinte, aquilo que a pessoa está batendo o pino, o processo de energia, a hora que equaliza, melhora a condição geral da pessoa. Então, os órgãos e sistemas do corpo são atendidos dentro do processo da necessidade dela, naquele momento evolutivo. Então, isso aí é muito sério. Agora, tudo começa pela mudança do processo dos 2 hemisférios cerebrais. Então, a primeira coisa que se faz aqui, por exemplo, os que vêm aqui, a maioria, já não tem muito bloqueio na cabeça. Mas vamos supor que venha alguém que tenha. A primeira coisa então, que acontece, eles acabam com bloqueio cortical na cabeça dos hemisférios. Com isso, então, já começa a ocupar tudo da pessoa, do jeito que ela está, ela não sai daqui igual. Sai muito melhor. Mas então esse trabalho você não faz sozinho? Nunca faço sozinho. Tem sempre um amparador ajudando nisso. Outra coisa, às vezes tem amparador que vem com as pessoas que foram aquela que foi sorteada. Uma mulher, por exemplo, que era amiga dela, vem para ajudar no processo. Por quê? Ela tem rapport, ela tem mais, em termos de empatia, tem mais assimilação com o processo. Então, limpa, ajuda, funciona. Trabalha na enfermagem.
É enfermagem temporária. Tinha um grupo educativo aqui colaborando. Tem, ainda tem ainda, né? Estão aqui. Outra coisa, eles atendem também o povo que está aí, porque às vezes tem gente aí que está precisando mais que aquele que vem aqui. Então eles vão lá e atendem. Agora, eu sei tudo, porque depois a pessoa às vezes fala até publicamente sobre o assunto. Muita gente aqui já ouviu, né? As referências da pessoa, aquilo que ela vivenciou. Mas tem os outros que vêm me falar depois. E outra coisa, tem aqueles que têm problema em casa, que são os teletertulianos à distância, mas que eles entram em contato com o campo. Se estabelece rapport com o campo, alguma coisa acontece com a pessoa. É só estabelecer o rapport. Rapport é essa afinidade, esse contato, tem empatia, uma ligação, uma conexão com o processo. O campo que estava aqui, hoje, por exemplo, está muito forte. Por que estava mais forte? Devido ao frio. O frio, quando abaixa muito a temperatura, ajuda no processo de manifestação energética e parapsíquica. Então é justamente hoje o caso nosso. Agora, a tendência é essa, mexe no processo, por causa do frio, mas esquenta a pessoa daí a pouco. Pode olhar que a maioria depois esquenta. Você está entendendo? Às vezes esfria, mas depois ela esquenta, ela se sente melhor. Fica mais agradável, mais aprazível, confortável na condição. Isso aqui é a regra. Essa aí, se traga aí, ó. E também o Jean também entrou nessa, porque está aí mexendo nas coisas. Né? Gente, então, ó, muitas graças, valeu. Diferente, com algumas conotações, vamos dizer, anormais, que não são de todo dia, né? Enfim, faz parte do serviço. É bom para variar, né? Ver a situação, como é que fica. Mas olha, entre os mortos e feridos, como eu sempre pergunto, vocês vão bem, obrigado por aí, né? Está tudo bem, né? Está tudo bem. Eu queria saber depois quantas pessoas tem aqui hoje, porque extrafisicamente tinha muita gente aqui hoje. Eu não sei, para mim deve ter sido a Kíria que atraiu esse povo. Né? Quantas pessoas tem assinado aí? Hein? 87. Ah, sei. Então por aí a gente vê, né? Com frio e tudo, você sabe. Quando faz frio ou chove, as pessoas não aparecem. Hoje vocês estão de parabéns, porque enfrentaram, tiveram coragem de enfrentar o frio e aparecer aqui. Né? Vocês têm que lembrar que aqui em cima do CAEC, às 7 horas da manhã, estava a 1 grau. Às 7 horas. De madrugada estava 0. E depois a do Rio estava abaixo de 0, uns 2 graus. Agora a sensação térmica estava abaixo de 0. Isso é que estava aí. Eu sei porque eles estavam filmando às 8 horas, eu sei o frio que eu senti. A história toda sem capa, para mostrar eu bem no natural, sem capa. O negócio não foi fácil. Professor, aqui. Por gentileza, eu queria entender como que é essa conexão do mental soma para com o psicossoma. Porque, assim, é até interessante, porque grande parte das vezes, a maioria das mulheres sempre coloca, meu coração, meu cardiochakra palpitou, acelerou. E a gente sabe, mental somaticamente... Aqui, do ponto de vista feminino, o ginossoma tem a tendência de funcionar, em primeiro lugar, através do cardiochakra. Isso é normal, todo mundo é assim. Entende? É um processo quase que de hormônio que mexe com o cardiochakra da mulher. Isso é normal. Entende? Agora, o problema todo é que quando a mulher começa a raciocinar mais as coisas, a pensar num ponto de vista intelectual mais sério, ela muda isso. E o cardiochakra, então, é acerenado. Você está entendendo? Já não aparece muito, já não bate, não tem um processo de exagero dos batimentos cardíacos. Então, tudo melhora, ataque cardíaco desaparece. Porque assim, a gente nota que assim, está mental somatizado, está pensado, está elaborado, a gente entende, compreende o processo, todo o procedimento de vínculo com a energia ali.
E deveria, sim, no caso, né, já chegarmos mais calmas para o momento. E não é bem assim que acontece. Não, agora você Eu queria só entender essa conexão, de presta assentar atenção. isso. Na questão, por exemplo, aqui do campo, na hora que a pessoa é sorteada, às vezes até antes, ela já tem uma certa assistência. Agora, quando as pessoas saem, já são separadas e sentam ali, que aquele que foi sorteado já escolheu as pessoas que vêm, etc. tal, eles já começam a ter a preparação lá. Então, por exemplo, se alguém está com uma condição carregada no córtex, com aqueles bloqueios, ali ele já começa a limpar. Quando ele chega, que a gente instala o campo, a maioria das pessoas, quando nós vamos trabalhar, eu já sinto isso, porque o campo reflete muito em mim. A gente exterioriza, mas você sente muita coisa do povo todo que está ali. Então, veja, a maioria, quase toda vez é assim. Não tem mais nenhum processo de turbulência. Tudo já está serenado, a hora que a pessoa chega. Então, você veja, isso é um processo integrado. Tem pessoas que falam assim, não, eu estava em casa e pensei que hoje eu ia ser sorteada. Cheguei aqui e fui. Às vezes acontece. Agora, tem aquela outra pessoa também, você não, eu nem estava pensando em vir aqui hoje. Não sei como eu apareci. Acabei vindo aqui e estou aqui no campo. Você está entendendo? Então, tudo depende da circunstância. Professor, aqui. O senhor teve diferença do primeiro campo para o segundo campo? Em termos de... O senhor poderia clarear um pouquinho mais? O problema é o seguinte, o primeiro campo, eles fizeram muita assistência, mas a turma que estava aí, as 3 pessoas, estavam menos, praticamente equilibradas, né, no processo. Não deram trabalho de nada. Okay. Entendeu como é que é? Uhum. Agora, no segundo campo, já houve mais, espalharam mais o negócio e atenderam gente à distância. Então mudou. Isso aí seria uma mudança, devido ao processo da manifestação das energias. Isso tem a ver com agora, as conexões? Desde o primeiro campo, o processo do fluxo de energia hoje está muito forte aqui. Sim. Agora, eu já sabia que nós estamos trabalhando com isso desde manhã, eu estou com esses 2 aí trabalhando, e a turma toda lá, entende? Então, nós estamos envolvidos com isso há muito tempo. Sim. Já faz desde as 6 horas, você pensa bem? Desde as 8 horas da manhã. Hoje são 6 horas que nós estamos trabalhando juntos. Sim. Praticamente, houve um almoço no meio, mas são 6 horas aí. Então, isso criou já um holopensene muito forte. Junto com isso, tem o processo da predisposição por causa da energia. A temperatura estava a 0 graus, você já viu, né? Isso para a gente estabelecer processo de energia ao máximo. Sim. Tudo a favor. Isso que o senhor falou do segundo campo tem a ver também com as conexões das pessoas que estão ali participando? Tem. E outra coisa, hoje eles tiveram aí um processo de segurança, porque sabia que os 2 estavam trabalhando em torno do campo. Sim. Quando há interferência assim, tem que haver um negócio. Então, tem aqueles recursos todos da polícia, sabe como é que é? Coloca as fitas amarelas compridas. Hoje tinha um negócio desse, equivale à fita amarela para defender o processo. São as parafitas amarelas. E você sabe, aqui, toda vez que pisa aqui, a pessoa sente. Foi por isso que o nosso amigo já sentiu desde aqui. Por isso repercussão. O balanço que dá aqui a plataforma. Porque gira, sim. Professor, agora só mais uma perguntinha em taxologia. Na página 30. Sim. Eu gostaria que o senhor aprofundasse o item número 1. Como se desenvolve essa abnegação evolutiva? A abnegação evolutiva, ela desenvolve, a meu ver, melhor quando a pessoa se transforma e admite ser mini peça dentro do macromecanismo. A hora que ela chega nesse nível, ela começa a sentir as coisas mais práticas, teáticas. Aquilo funciona melhor. Com isso, ela se amplia, fica mais, vamos dizer, disciplinada, organizada, dedicada. Aí aparece a abnegação evolutiva. O comportamento da pessoa que já entende essa questão. Melhora tudo, né? Porque ela leva mais a coisa com mais seriedade, né? Então ela se organiza mais, tem mais método,
vamos dizer, dá muito mais atenção para as técnicas que ela usa. Isso aí tudo é muito importante. Obrigada. É por aí. Professor, ali quando você disse, quando a pessoa entende ser mini peça, como que você pode melhorar essa ideia? É fazendo assistência. Então, por exemplo, a mini peça quase sempre já está praticando a TENEPS. Tá. Então ela começa a se dedicar à TENEPS de uma maneira profissional, séria, de veterano. Ela leva aquilo com muita seriedade, com muita disciplina. Com isso, ela começa, a investir mais no processo assistencial, melhora tudo, porque a assistência dela mesma já melhora, né? Aumentando a assistência que a gente dá, você aumenta a assistência que você recebe. Tá. Então, já viu. É a intenção na teática. Agora, ó, são essas pessoas que caminham para ter uma FIEX pessoal. O caminho é esse. Depois de umas 2 décadas é praticamente impossível. Ela acaba tendo uma FIEX. Porque elas têm tudo preparado para aquilo. Porque os amparadores, eles não colocam obstáculo para a pessoa ter o FIEX. Não, eles facilitam tudo que pode. A pessoa só não obtém isso se ela não quiser. Agora, a primeira coisa que precisa de ter é auto-organização, isso não há dúvida. Sem isso, ninguém desenvolve processo de parapsiquismo, de energia. Né? Precisa de ter, não tem jeito. Professor? Sim. Aqui no meio. Acho que o campo estava intenso. Como é que você foi hoje? Você que é o ex-Kafka. Estava tão forte que até eu percebi hoje. Então, professor, eu queria entender como é esse campo. Eu senti um fluxo mais ou menos... a cada segundo eu senti uma varredura só de cima para baixo. Não, deve ser porque aqui, às vezes, no segundo campo, a pessoa sente mais, porque às vezes ela começou a trabalhar desde o primeiro. Então ela tem mais chance de ter expandido o processo com profundidade, de ter ligação e rapport com o campo. Eu comecei a se uma vez por segundo, ciclo de 1 Hz. Eu senti a pulsação, mas desde o primeiro atendimento, eu já comecei a sentir... Você está totalmente aberto agora, eu acho. Acabou. Não adianta falar mais. Se você queria gozar das, vamos dizer, as regalias do casca-grossismo, agora é tarde, não dá mais. Eu quero uma coisa que eu estou interessado em atingir. Não adianta você querer tapear a gente e dizer que você é casca grossa, não é mais. Então, a sua responsabilidade aumentou, viu, Fafá? Você pode cobrar mais dele agora. É muito serviço, as coisas dele todas aqui. Professor, mas por enquanto a sensação está bem rastaquara, é só uma sensação, quer dizer, eu não capto nenhuma ideia, nenhuma imagem. Isso às vezes tem. Vai depender da situação com o tempo. Você vai ter uma opção de coisa na cabeça. Outra coisa, inspiração. Você vai ver o processo de inspiração que você vai ter. Essas coisas todas, em matéria de sensibilidade, elas vão aumentar muito na sua vida. Você vai ver isso com o tempo. Observa bem como é que você era, porque senão daqui a pouco você vai esquecer tudo. A tendência da pessoa é essa, sabe? Ela esquece a parte que não prestava. E quer ficar cada vez melhor. Então você vai esquecer tudo. Guarda bem o que aconteceu antes. Gente, porque daqui para frente a sua tendência vai ser esquecimento. A coisa vai melhorar. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 40 votos presenciais, 10 votos online. Hoje temos 5 recados. Loge, Congressos Intermissivistas, Alexandre, Encontro do Empreendedorismo, Lilian, professor Mário e Adriana, Acoplamentário, Josiane, Introdução à Programação Existencial e Fabiana, Ciclograma. Antes, Fernando e Eduardo vão falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós convidamos aí o tertuliano e o teletertuliano para se tornar amigo da enciclopédia. Você pode participar da produção da enciclopédia da Consciologia, seja escrevendo um verbete, seja participando das equipes de apoio, mais de 50 equipes técnicas no holociclo, na holoteca, no tertuliário, e sendo uma pessoa física e também como uma empresa, uma pessoa jurídica. O Eduardo vai falar aqui sobre pessoa jurídica.
Pessoal, os empresários que têm afinidade com a enciclopédia da Conscienciologia podem se vincular aqui aos trabalhos mais avançados de vanguarda dessa ciência, colocando a sua logomarca no canal de transmissão da tertúlia, que o teletertuliano assiste todos os dias. Esses empresários, nós já somos hoje 9, aliás, indo para 11, né? 11 empresários, 11 empresas que fazem esse patrocínio, e nós temos ainda espaço para mais 9 empresários. Então, se você se enquadra nessa condição de interesse maior em vincular não só a sua pessoa física, mas também o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua empresa, a Conscienciologia, a enciclopédia, essa é uma grande oportunidade de nós darmos visibilidade também à sua empresa, à sua marca, dentro da comunidade cosmoética Conscienciológica Internacional. Então, fica aqui o convite, mais informações no telefone 45 3525 2652, e a gente vai conversando aí aquelas pessoas que nos ligarem. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Nós gostaríamos aqui de convidá-los para o primeiro Congresso Internacional de Intermissivistas, que ocorrerá agora no próximo dia 22 até o dia 24, então sexta, sábado e domingo. Sendo que no primeiro dia nós gostaríamos de dar um destaque para o curso com o professor Valdo Vieira sobre a condição do intermissivista. É um curso inédito, onde serão trabalhados 3 verbetes inéditos aqui no próprio tertuliário. Então vale a pena vocês se programarem, inclusive o pessoal aqui de Foz do Iguaçu, da Cognópolis, que às vezes acabam deixando para a última hora, já se organizarem para fazer a inscrição. Já tem muitas pessoas de fora vindo e vale a pena então, quanto mais cedo, melhor, para a gente poder organizar melhor o curso, ok? Então muito obrigado e até lá. Pessoal, estamos aqui para convidar todos e todas para o segundo encontro de empreendedorismo da Cognópolis, que vai acontecer final de semana que vem, dia 15, 16 e 17 de julho, no auditório do Discernimento. Na sexta-feira nós teremos um coquetel de lançamento, de inauguração, do Espaço Interoffice, que é um escritório, né, um espaço de coworking, que oferece preços especiais reduzidos para profissionais liberais e pequenas empresas que quiserem compartilhar o seu trabalho. Alguns conferencistas: Fernando Machado, gerente da incubadora do PTI, o Dimas Braganholo, que é diretor administrativo da CIF, o Adélio Conter, nosso colega voluntário, que tem uma empresa incubada no PTI, Carlos Guedes vai falar sobre, ele é consultor do Sebrae, vai falar sobre os projetos do Sebrae, Márcio Schunemann, tem a empresa KS Inovação, estará abordando o tema inovação. Teremos também 2 oficinas com Luciano Vicenzi. E fora isso tudo, vamos apresentar uma série de cases de empresários aqui cognopolitas que tiveram sucesso na instalação dos seus empreendimentos. Então, reforçando, dia 15, 16 e 17 de julho, no auditório do Discernimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar vocês a participar do curso acoplamentário. No mês de julho, a gente vai ter 2 turmas com as seguintes temáticas. No dia 15, 16 e 17 de julho, a temática será sobre intermissivista, com os EPICONs Leonardo Firmato e a professora Adriana Lopes. Nos dias 25, 26 e 27, nós vamos ter novamente um acoplamentário com a temática parapsiquismo, com os professores EPICONs Mário Oliveira e Marina Tomás. Eu vou passar a palavra aos EPICONs para eles darem um pouco mais de suas vivências dentro desse laboratório. Bem, olá. Eu quero convidá-los, então, para, junto com o professor Leonardo Firmato, nós aprofundarmos essas correlações da questão do intermissivista. O que é isso, né? O que é essa condição de ser intermissivista e como entra o parapsiquismo nesse contexto todo. Então, eu convido a todos para estar lá conosco nesse debate. Já que são 2 acomplementares no mesmo mês, grande oportunidade de repetir esse complementário, essa experiência. Então, vale a pena fazer os 2. Um com o tema intermissivista, outro com o tema parapsiquismo. Nada melhor do que repetir para poder avaliar o quanto a pessoa está crescendo e desenvolvendo o seu parapsiquismo. Obrigado. Contamos com a presença de todos. Boa tarde. Gostaria de convidá-los ao curso Introdução à Programação Existencial em EAD, que vai se realizar em 1º de agosto, vai ser o início. Curso realizado pela Apex. Tem como objetivos favorecer a compreensão do propósito de vida, segundo a Conscienciologia,
apresentar os conceitos básicos da programação existencial, PROEX, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal e motivar a realização do propósito de vida. Maiores informações pelo site www.apexinternacional.org/introdução. Boa tarde a todos. O nosso objetivo aqui é reforçar o convite que foi feito ontem para o ciclograma parapsíquico pessoal. O objetivo é convidar vocês a trabalharem e reforçarem o nosso bem escasso, é o que foi trabalhado hoje. O objetivo do curso é auxiliar na auto-organização teática do aluno, visando alcançar a vivência dos 5 ciclos propostos pelo pesquisador Valdo Vieira. Curso intermissivo, TENEPS, epicentrismo consciencial, desperticidade e complexo. Pessoal, só reforçando, ontem a data não foi passada corretamente. A data do ciclograma é justamente no meio do Congresso de Intermissivistas. Ela será no dia 18, 19, 20 e 21 de julho, daqui a poucos dias. Estão todos convidados. Para mais informações, por favor, dirijam-se à recepção. Obrigada. O VVT eleito para amanhã é Autoteste da Evolução Cronológica, especialidade Autoconsciência Metrologia. Obrigado e boa tarde a todos.